Meu muito boa noite para você, meu irmão, minha irmã, que está aqui conosco, e você também que nos acompanha aí online, né? Eu quero dizer para você que bom que você está aí, fica aqui conosco, tá bom? Você que está aqui pode sentar agora, que a graça, a paz e a misericórdia do nosso Deus e Pai, do nosso único, suficiente Senhor e Salvador Jesus, seja sobre todo o povo de Deus, em nome de Jesus. Você crê e recebe? Amém? Queridos, eu quero, antes de nós entrarmos aqui no texto das Sagradas Escrituras, eu quero dar algumas explicações. Por exemplo, nós estamos com um probleminha técnico desde manhã, com a iluminação aqui. Vocês estão vendo que está parecendo aquela baladinha assim, ó, tups, 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 tups. Vocês estão percebendo? Tá, então, sai daí em nome de Jesus. Para. Eu não sei o que é, ninguém sabe, a gente não conseguiu resolver esse problema. Então está essa luz piscando, né? Estamos com essa dificuldade. Nós hoje estamos fazendo essa transmissão ao vivo, online, não é? Talvez haja um delay. Outra coisa, o som aqui para vocês está bom? Todo mundo está me ouvindo bem? Tá, né? De repente, às vezes eu dou uma oscilada, eu subo um pouco, o pessoal lá sempre fica atento, eu peço para eles darem uma baixada, né? Eu tenho essa coisa de vez em quando dar uma empolgada, né? Tenha paciência comigo, como eu sempre falo, né, irmã Conceição? Tem que ter paciência, né? A senhora está me aguentando há uns 20 anos já, né? Por que eles não vão aguentar também? Então, tenha paciência comigo. E se você está acompanhando a nossa transmissão, pode se comunicar conosco aí pelo chat, por favor. Diz aí, tá ruim o som, não está chegando. Agora há pouco mesmo, o pessoal aqui que está operando falou, estão dizendo que o som está baixo, estava baixo o áudio, né? Nos ajuda aí, nos ajude a chegar até vocês aí, a levar a mensagem, tá bom? Se você que está aqui quiser, né? Eu sou esses pastores um pouco, eu brinco, queridos, que eu tomei no limbo. Deixa eu explicar para vocês o que é o limbo, não é? Eu não sou daquela geração tão lá de trás que assim, que desconhece. Eu lembro meu paizinho, por exemplo, né? O paizinho, ele faleceu, vocês sabem disso, né? Está com 3 meses agora, e ele estava com 76 anos de idade. E era muito engraçado a interação dele com a tecnologia, né? Por exemplo, ele estava com um celular bom, e aí a gente instalou para ele lá o WhatsApp. Que coisa engraçada, sabe? Às vezes a Rihanna, por exemplo, mandava uma mensagem para ele, aí a gente pegava lá, pai, aí ele estava ouvindo a mensagem, daí ele estava respondendo ela na mensagem do WhatsApp. ela estava falando na mensagem, ele, não, tá bom. Fala, não, pai, não é assim não. Então, eu não chego, né, a ser esse perfil, mas eu também não sou tão lá na frente, né? Como você pega essa geração que já nasceu com esse negócio. Eu fui ter contato com o computador, eu já era casado. O primeiro computador que eu fui ter assim acesso, né? Nós compramos um computador lá em casa, e aí chegou aquele negócio assim. A Duda na época tinha 3 aninhos de idade, então imagina, aquela coisa, sabe? Então foi ali que a gente começou a ter contato, a interagir com esse negócio, né? Já era adulto. Então essa geração nova é diferente, eles já nasceram com esse negócio. Você vê bebezinho, você já viu o bebezinho que ele está bebê, com o celular na mão ou com um tablet na mão, eles estão fazendo assim com o dedo, né? Por quê? Porque ele já entende desse negócio do tal de touch aí. Meu Deus do céu, isso para nós, quando veio, você ficava olhando e falava, nossa, você passa o dedo, o negócio vai para lá, vem para cá. É uma coisa extraordinária, não é? Mas a gente precisa aprender, queridos, a usar tudo aquilo que nos está disponível como ferramentas. Por exemplo, agora mesmo, sabia que essa mensagem, nós estamos aqui, as inscrições elas não se esgotaram, né? É permitido nós nos reunirmos nesse período agora, com essas restrições, apenas 30% da capacidade aqui do nosso espaço, né? Apenas 30%, seria 123, 124 pessoas, né? Segundo aquele projeto que tem de incêndio lá, do bombeiro, né? De prevenção e tal, aí 124 pessoas. Nós não temos esse número aqui agora à noite, não temos, infelizmente não esgotaram. De manhã esgotaram as vagas, agora pela noite ainda não está esgotando, né? Creio que nos próximos dias a coisa vai dar uma normalizada. Só que você sabia que, vamos supor que a gente tivesse aqui com a nossa ocupação máxima, 125 pessoas aqui. Queridos, isso nas redes, através das redes sociais, através dessas mídias digitais, isso não é nada. Isso é um clique que você faz assim, que você compartilha, esse negócio chega. Eu mesmo estava ali na sala agora há pouco, aí o Michael, que cuida disso aí para nós, ele mandou para mim o link, né? Só numa disparada, uma lista de transmissão.
eu enviei para 240, 260 pessoas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Eu quero dar uma palavra de conselho. Faz isso também. Vamos propagar a mensagem do Evangelho? Vamos usar essas ferramentas, vamos nos esforçar. Eu lembro uma vez, isso também já é quase que dinossáurico, né? Na época bem antiga, na época do fax. Eu já contei algumas vezes algumas histórias, porque toda segunda-feira, meu pai tinha um fax, né? Que era uma grande coisa naquele tempo, você ter um telefone com fax, isso há 25 anos atrás, e aí, toda segunda-feira recebíamos um fax do professor Daniel Marins. Alguém aqui já ouviu falar do professor Daniel Marins? Então, o professor Daniel Marins é um cara renomadíssimo, é um cara assim muito conceituado, um treinador, é um cara fenomenal, né? E ele mandava um fax, que era um fax de uma certa maneira motivacional, para motivar ali você naquela semana. E eu me lembro de entre tantos fax que ele mandava, eu tenho uma memória muito boa nesse sentido, sabe? Para isso eu tenho, para outras coisas é uma tragédia, mas para isso eu tenho, porque aquilo ali, para mim, meus olhos ficavam assim brilhando, né? Eu quase que um garoto ali, mas aquilo mexia muito comigo. E aí, ele contou uma historinha num desses fax motivacionais que ele enviava, dizendo assim, aquela pessoa que diz assim, no meu tempo as coisas não eram assim. Alguém aqui tem mania de falar isso? No meu tempo, alguém fala isso aí? Pode ser sincero, levanta a mão. Joia, muito bom. Eu de vez em quando dou uma escorregada, mas desde aquela época, escute, eu aprendendo ali através do professor Marins, ele falou o seguinte, de qual época, quando você diz isso, você está dizendo que você está vivendo em qual época? Porque a grande verdade, queridos, e nós precisamos, para que nós possamos ter uma vida, entenda quando eu uso essas expressões, sabe? Para não parecer aqueles pregadores aí da teologia da prosperidade, coisa, né? Assim, mas para que a gente tenha uma vida bem sucedida, para que nós possamos ser efetivos, assertivos nesse tempo. Olha aqui para mim, hoje é o nosso tempo. Você está vivendo no ano 2020, não importa, eu também tenho meus saudosismos, né? De vez em quando eu olho e falo, poxa vida, parece que naquele tempo da minha infância era muito mais gostoso do que o tempo da infância dessa meninada de hoje. Eu tenho essa impressão, não é? Eu tenho essa impressão, talvez eles também vão ter essa mesma impressão, só que eu preciso, você precisa, nós precisamos, olha aqui para mim, olha aqui, nós precisamos entender o tempo que nós estamos vivendo. Deixa eu te contar uma coisa, Deus colocou você nesse tempo, para viver nesse tempo, e eu quero te dar uma palavra e desafiar você. Deus quer que você seja bênção nesse tempo. Deus quer usar a sua vida nesse tempo. Deus quer fazer de você um instrumento, um canal de bênção para as pessoas, um canal de Deus, canal de vida, não é? Alguém que proclama as boas novas. Já vou falar sobre isso, dando continuidade na mensagem do domingo passado. Então, Deus quer usar a minha vida, a sua vida, nesse tempo. E, querido, entenda uma coisa, muito das coisas desse tempo passam por essas tecnologias, passam por essas coisas aí de rede social, quer eu queira ou eu não queira, passa, e não adianta lutar, não adianta nadar contra a maré. A pergunta que eu quero te fazer nessa noite, você quer ser bênção no reino de Deus? Você quer fazer a diferença? Continue orando, continue lendo as escrituras, continue jejuando, continue interagindo com pessoas, falando do amor de Jesus para as pessoas de maneira pessoal. Mas eu quero te desafiar a dar uma turbinada, vou além, a colocar um nitro. Comece a usar essas redes sociais para a glória de Deus. Eu sei, e olha, se a carapuça servir, eu não estou falando assim de maneira alguma especificamente para ninguém, mas eu percebo como as pessoas usam essas ferramentas de uma maneira tão equivocada. Eu já vi irmãos queridos que usam isso aí, sabe para quê? Para desabafar. Vão lá para as redes sociais, alguns, tá bom? Talvez você não faça isso, mas tem alguns que fazem isso. Não estou aguentando mais essa vida. Às vezes quer mandar recado para alguém, para as inimigas, para os inimigos. Oh, meu Deus do céu, não, a arena para isso não é ali não, querido, né? Deus quer usar isso aí, sabe para quê? Para que eu e você sejamos bênção, sejamos, como Jesus disse, vocês são a luz
do mundo. Então vamos brilhar através das redes sociais. Querido, compartilhe a palavra de Deus com quem você puder. Imagina, esse negócio vai ficar gravado. Isso pode multiplicar, não vai ficar só aqui agora. Antes ficava só aqui, acabou, terminou, quem viu, viu, quem não viu, não vê mais, acabou não. Isso agora pode alcançar muita gente. Seja um instrumento, seja um canal de bênção na vida das pessoas em nome de Jesus, amém? Se você tiver com o teu celular, você tem toda a liberdade de pegar ele e fazer isso aí agora, enquanto eu vou pegar o texto da palavra. Pode compartilhar, está aí o link, está lá no Facebook na página da igreja, IBMR Maringá. Né? Também está no nosso canal. Outra coisa, se você ainda não curtiu a nossa página no YouTube, né? Curte a nossa página, não é curte, segue. Você vê, eu também ainda tenho algumas... Se inscreve, obrigado. O Marcão é antenado. Essa semana o Marcos estava dando uma aula para a gente aqui, para mim, para o Mike, sobre alguns detalhes aí nessa rede específica aí que é o YouTube. Então, se inscreve no nosso canal, vai lá, clica, aperta o sininho. Clica no sininho lá, porque daí vai chegar para você. Quando aparecer uma mensagem nova, a gente vai começar a colocar bastante coisa ali, usar bastante essa ferramenta. Então, faz isso aí, vai ser uma bênção na sua vida. E enquanto isso, se você quiser e puder fazer isso aí, pode fazendo, mas já pega o Santo Livro, abra comigo no livro, melhor dizendo, na Epístola de Pedro. Primeira carta de Pedro. Eu quero que você abra na primeira carta, no capítulo 1, primeira epístola de Pedro, e eu vou ler com vocês aqui 2 ou 3 versículos, a partir do verso de número 17, 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso de número 17, se você não achou ainda, pode ir procurando aí, se quiser usar o teu smartphone. Você não baixou tua Bíblia ainda no teu smartphone? Faz isso, querido, faz isso. Essa semana a G estava falando comigo, a G está aqui, né, G? Está ali a G. A G estava falando comigo, aí ela falou, pastor, essa coisa do grego, do hebraico. Eu falei, olha, eu tenho um aplicativo gratuito, que você tem acesso a um léxico grego. Na época que eu fazia teologia, quando eu estava estudando, nossa, fez até um tum, vai chegar na casa de vocês aí. Queridos, era uma dificuldade. Você pagava um livro desse, você pagava R$1.000. Na época nem era, eu nem lembro se era reais. Estava mudando ainda não tinha mudado totalmente, estava naquela URV, URV que daí depois mudou para o real. Era muito caro, meu Deus do céu, para você ter acesso a esse livro que é um léxico do hebraico e do grego, para você saber o sentido das palavras no texto original. Olha que coisa. Falei para ela, G, tem uma Bíblia que tem um léxico, né? Uma dificuldadezinha desse gratuito que ele não tem o transliterado, mas isso aí é um detalhe, né? Expliquei para ela mais ou menos como funcionava. Você tem acesso hoje, baixa aí, querido, a palavra de Deus, tenha a Bíblia nas suas mãos, né? Tem a Bíblia nas suas mãos, né? E você pode acessar isso o tempo todo, inclusive, como eu sempre falo, né? Você tem condições de ter a Bíblia, que nem eu tenho aqui, várias versões da tradução, né? Agora nós vamos usar a NVI, nós aqui temos optado em usar, né, a NVI, nova versão internacional, porque é muito boa, é muito acessível, mas você tem muitas versões da tradução e você tem a opção da Bíblia em áudio, você pode escutar. Olha que coisa, às vezes você está no carro lá, está perturbado, está passando um dia difícil, querido, vai lá, coloca a palavra de Deus ali para você ficar ouvindo, né? Se teu carro tiver Bluetooth, melhor ainda, porque vai sair no rádio do carro, vai sair no som do carro, bota lá, pega lá a palavra de Deus, liga lá os salmos, e ele vai lá, e não é aquela voz do Cid Moreira, safadinho, não é essa voz não, é uma voz agradável, uma voz gostosa, tenha a Bíblia no seu smartphone, não é pecado não, tá, irmãos? Tem gente aí, um ou outro aí que fala assim, não, porque a Bíblia tem que ser de papel. Você gosta de papel, usa de papel, criatura, tem problema, faz o que você se sente melhor, mas eu te aconselho, você não anda com a tua Bíblia de papel, você vai para o trabalho, pode ser que tem um ou outro crentão aí, que, né, vai com a Bíblia debaixo do braço, amém, glória a Deus, irmãos, né, amém, não tem problema, mas normalmente, quem aqui vai para o trabalho com a Bíblia debaixo do braço? Alguém faz isso? Que a Bíblia é papel, a Bíblia de papel debaixo do braço? Você leva a Bíblia debaixo do braço? Oh, aleluia, crentão. Quem vai para o trabalho e leva o celular para o trabalho? Quem leva o celular para o trabalho? Todo mundo. Você está entendendo? Você está com a palavra de Deus ali, querido.
Se você baixar ali, você vai ter esse aplicativo, você vai ter acesso às Escrituras. Amém, povo de Deus? Deu para entender o sentido do que eu estou querendo falar com vocês? Amém. Então vamos para o texto sagrado? Vamos lá? Diz assim o texto sagrado, na versão da tradução da minha Bíblia, que é a Nova Versão Internacional. Capítulo 1, verso de número 17, da primeira epístola, da primeira carta de Pedro. Diz assim, olha: uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Vou repetir: uma vez que vocês chamam de Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Vou dar um break aqui. Escute, você recebeu o Espírito Santo da adoção. Amém, meu irmão? Amém, querido? Aleluia. Você se alegra por isso? A palavra diz que eu e você hoje, nós recebemos o Espírito de Deus, e esse selo que é o Espírito Santo na minha, na sua vida, ele testifica em mim, ele testifica em você. Se você recebeu o Espírito Santo, se você nasceu de novo, o Espírito Santo dentro de você, ele diz, ele testifica, ele confirma que você é filho de Deus, aleluia. Você é filho. Olha que coisa tremenda, querido. E como filho, a palavra diz que pelo Espírito Santo você chama Deus de papai. Eu, você, nós dizemos Abba, Pai. O que significa Abba, Pai? Papaizinho querido, aleluia. Você pode dizer Abba, Pai aqui? Aleluia. Deus sorri nessa hora, viu? Deus sorri nessa hora, quando eu e você nos achegamos para Ele, nos achegamos a Ele e dizemos assim: Abba, Pai. Jesus falava com o Pai como Abba, Paizinho. Paizinho. Jesus nos proporcionou isso, né? E olha que tremendo, porque o texto sagrado diz na carta aos Romanos, diz que se nós somos filhos, grava essa palavra na tua mente e no teu coração, recebe ela aí agora, em nome de Jesus, escuta isso: se nós somos filhos, somos herdeiros de Deus. Se você, se eu, se nós somos filhos, somos herdeiros de Deus. Sabe, há uns 20 anos atrás, um pouquinho mais, eu fui pastorear em Mandaguaçu, né, a primeira igreja que eu fui ser pastor, uma igreja bem pequenininha lá, uma situação bem catastrófica, só tinha eu e ficou só uma família, tinha tido alguns problemas com aquela igreja, o pastor anterior, e aí me jogaram lá, eu garoto, menino, me jogaram, me permitam usar essas expressões que de vez em quando eu falo aqui, era um rabo de foguete, irmãos. Pensa num negócio, uma tragédia, rolo em cima de rolo, assim que, meu Deus do céu, minha primeira experiência pastoral, começando o ministério pastoral, garoto, menino, não é? Me jogaram nessa empreitada, mas foi bom. É assim que nós somos forjados. O aço, ele é forjado no fogo aí. Quanto mais forte o fogo, mais você é forjado. E eu fui, hein? Meu Deus do céu, nem vou contar para vocês, senão demora, né? Morei dentro do templo, era sozinho, não tinha forro. Então, no frio, irmãos, parecia que eu estava dentro de uma geladeira. No calor, parecia que eu estava dentro de uma estufa. E eu morava lá dentro do templo. Era uma coisa, mas Deus fez grandes coisas. Deus salvou tanta gente naquele tempo que eu fiquei ali. Foi uma bênção. E uma das pessoas que Deus salvou, Deus estava fazendo uma obra na vida de uma família. Hoje, alguns deles são pastores. Olha que bênção. Tem um menino, meu Deus, perdão, vai chegar isso na rede aí. Hoje é um homem, né? Mas é aquela coisa, ele era na época um garoto, eu era novo, imagina ele, né? Ele era mais novo que eu, uns 4, 5 anos, então dava muita diferença lá naquele tempo, dava muita diferença. E esse menino, eu comecei a falar do amor de Cristo para ele, me aproximei dele, ganhei ele para Jesus. A família era uma família extremamente, todos eles são muito talentosos, tocam tudo que é tipo de instrumento, cantam de uma maneira, sabe, linda, e eles eram envolvidos com música profissional e com banda. E um dos irmãos dele, que hoje é pastor, né, ministro de música de uma das maiores igrejas aqui de Maringá, né, e foi através todo esse processo que Deus começou ali através da minha vida, tocou esse garoto, aí foi alcançando toda a família, todos eles, toda a família chegou a Jesus, Jesus salvou essa família. Ele era músico de uma banda, sabe como que era o nome da banda? Herdeiros do Nada. Você lembra dessa? Você lembrou? Era lá de Mandaguaçu, Herdeiros do Nada. Misericórdia,
Misericórdia. O dia que eu tive a oportunidade de falar com aquele cara, que eu conheci ele, né? Um baita de um músico assim, fenomenal. Eu doido para levar ele para a igreja, não tinha música na igreja, era só eu que tocava na igreja, irmão. A guitarrinha assim, check, 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 tinha coisa mais feia do mundo, sabe? Eu falava, nossa, imagina eu ganhar esse cara para Jesus, esse cara lá tocar. Cara, nossa, era uma coisa extraordinária, né? Eu falei para ele, eu falei, rapaz, herdeiro do nada, que herdeiro do nada não. Deus quer fazer de você herdeiro de tudo, herdeiro de Deus. Somos herdeiros de Deus. Deus, Ele é o Senhor, Ele é o dono de todas as coisas. A Bíblia diz que os céus e a terra pertencem ao nosso Deus. Herdeiros de Deus. Você é herdeiro de Deus. Você é filho? Você é herdeiro de Deus. Se somos filhos, somos herdeiros de Deus e somos co-herdeiros. O que quer dizer? Herdeiros juntamente, co-herdeiros com Cristo. Olha que privilégio que Deus tem dado a mim e a você, amém, povo de Deus? Quantos creem e recebem essa palavra? Aleluia. E é isso que está falando aqui, olha, vocês são filhos, vocês chamam Deus de Pai, e Ele julga imparcialmente. Aí Ele vai falar uma coisa que é extremamente importante, e que nós precisamos aqui pontuar nessa noite. Ele diz assim, olha, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Queridos, todos nós temos uma jornada nesse mundo aqui. Eu não sei qual é a sua jornada nesse mundo, quanto tempo vai durar, eu não sei especificamente qual é a sua missão, o propósito que Deus tem para a tua vida, eu não sei quais são os teus talentos, os teus dons, até gostaria de te ajudar nesse processo, sabe, para você crescer, entender, conhecer e usar isso para a glória de Deus, tá bom? Como igreja, a gente quer fazer isso aí, para que você realmente viva todo o propósito de Deus para a sua vida. Mas, escute uma coisa que a palavra de Deus está dizendo é que durante essa jornada, que nós vamos viver, nós temos que caminhar com temor, nós temos que ter temor de Deus. E aí eu preciso te esclarecer sobre isso, dizendo o seguinte, temor não é medo. Deus não quer que você tenha medo dele, não. Tem pessoas que confundem temor com medo, né? Porque são palavras muito próximas, né? E aí as pessoas às vezes tomam para si, como se Deus quisesse que elas tivessem medo dele. Deus não quer que você tenha medo dele, amém, meu irmão? Mas uma coisa eu preciso te alertar, nós estamos tendo um problema generalizado hoje, as pessoas estão perdendo o temor. O que é temor? Estão perdendo a reverência, as pessoas estão perdendo o respeito, não tem respeito, tratam Deus, as coisas de Deus com uma indiferença, como se Deus fosse um qualquer. Isso não pode acontecer comigo e com você, amém, meu irmão? Amém, querido? Você que está assistindo, você está entendendo? Nós não podemos fazer isso de jeito nenhum, tratar Deus como se Deus fosse qualquer coisa, desprezar a Deus. Muitas vezes as pessoas têm agido dessa maneira. Por quê? Eu vou rapidamente te contar uma coisa. Olha, tem havido um processo maligno nesse mundo que nós estamos vivendo, que é um processo de desconstrução. Isso não é de agora não, tá? Isso desde que o mundo é mundo, mas isso se acelerou muito nesses últimos anos, tá bom? Demais. É um processo de desconstrução de toda a autoridade. Vocês perceberam isso já? Toda a autoridade tem sido desconstruída. Existe um trabalho intencional, de maneira intencional, que tem sido feito para que as pessoas não tenham hoje o mínimo de respeito por nenhuma autoridade. O filho não respeita o pai, não é? O esposo não respeita a esposa não respeita o esposo, o patrão não respeita o empregado não respeita o patrão, o cidadão não respeita o policial, ninguém respeita ninguém. O aluno não respeita, tem aluno, vocês devem acompanhar, tem aluno que chega ao ponto de agredir, eu cheguei a assistir, é até triste a gente assistir umas coisas dessas, né, irmão? É horrível, aluno agredindo um professor na sala de aula, fisicamente, por quê? Nós estamos vivendo um tempo muito confuso, as pessoas não têm mais respeito, e isso, querido, isso tem refletido até muitas vezes na igreja. As pessoas hoje, elas não caminham com o temor de Deus. Nós precisamos reconhecer a Deus a palavra diz, reconhece o Senhor em todos os teus? Reconhece o Senhor em todos os teus? Todos os teus caminhos. Nem aqui não, irmão. Nem aqui dentro, botar a roupinha de ver Deus, vem aqui bonitinho, chega aqui, parece um santinho, chega aqui e faz assim, a paz do Senhor, a paz, irmão, aleluia, tudo bem. Sabe, aqui parece um santão, aqui parece, nossa, um crente daquele assim, de maior marca, mas lá fora. E na segunda-feira? Que tipo de cristão você é? Que tipo de cristão eu sou? O temor de Deus tem que estar lá no teu trabalho, quando ninguém está vendo.
Diz que caráter, olha aqui, caráter é aquilo que a gente é quando ninguém está olhando para a gente, não é? Caráter é aquilo que você, que eu sou, quando ninguém está nos olhando, tá bom? Então, meu querido, vamos dar um bom testemunho, vamos ter temor de Deus, vamos trazer Deus para dentro do nosso trabalho, vamos trazer Deus para dentro das nossas casas, vamos levar Deus aonde a gente estiver. Por quê? Porque a palavra está dizendo para mim e para você, que durante a nossa jornada terrena, não é no culto, irmãos, na reunião, não é no ajuntamento, isso aqui é uma bênção, isso aqui é um momento, queridos, olha que momento precioso que Deus nos proporciona, nossa, isso aqui é demais, isso aqui é uma oportunidade de Deus, tem algo, querido, escute isso, tem algo, você que está assistindo aí, você vai descobrir, chegar uma hora que você vai querer estar aqui também, tudo bem, a transmissão ela tem servido para um propósito nesse tempo, mas deixa eu te falar uma coisa, existe algo no ajuntamento, a palavra de Deus diz, a palavra diz que quando os irmãos estão unidos, diz que ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, Deus derrama dele sobre nós, queridos. Você já teve essa experiência? Deixa eu perguntar para você, você que está nos assistindo aí, você já teve uma experiência assim, de você chegar quebrado, arrebentado, mal, desanimado, você chegar triste, cabisbaixo, e de repente começa aquele período de louvor, você está meio assim, né, está um pouquinho resistente, está um pouco indiferente, mas daqui a pouco aquilo parece que começa a te movimentar, aí você começa a cantar e dizer, Deus é bom, é verdade, aleluia, né, para onde eu irei mesmo, é só o Senhor que tem as palavras de vida eterna, e algo começa a mudar dentro de você, de repente vem a palavra de Deus aqui, vem a ministração da palavra, e essa palavra entra na sua mente, entra no seu coração, isso te toca e te liberta, às vezes você sente literalmente aquelas cadeias, sabe, aquele peso, aquele fardo sendo retirado de sobre você, e aí quando você sai daqui, como que você sai? Diferente. Quem já provou isso em algum momento, de alguma forma? De verdade? É porque o pastor está mandando você levar. Se você estivesse aqui, se pudesse você ver, todo mundo levantando a mão, eu acho, tá bom? Eu acho que eles estão fazendo isso só para me agradar, de verdade, eu acho que ele está fazendo. Você tem certeza? Você já provou isso da parte de Deus na sua vida mesmo? De viver essa experiência? Tem um irmão, eu brinco, contei de manhã, eu vou contar agora, ele está assistindo com certeza. Ele está assistindo com certeza, porque ele mandou agora há pouco para mim a foto dele assistindo a transmissão do culto. Esse irmão, eu não vou dizer quem que é o Fernando Zanoni, mas ele é uma figura. Ele é, irmãos, não existe uma criatura. Ele está conosco praticamente desde o começo aqui da nossa comunidade. Desde o começo. Só que, né, Fernando? Deus está te vendo. Todo dia, quase todo dia eu mando uma mensagem para ele assim, eu mando Deus e os olhinhos assim, ou seja, Deus está te vendo, rapaz. Você fica, irmãos, ele some, ele vem, de vez em quando ele aparece aqui a cada 3 meses, sabe? É uma figura, me dá muito trabalho. Até um dia aconteceu uma situação, porque o pessoal do Ministério Bem-vindo, que recepciona vocês ali, estava ali, aí ele chegou, né? E achando que é o bonzão, né? Porque eu sou da igreja faz 15, 16, 17 anos. Aí alguém lá chegou, cumprimentou, aí eles são treinados, orientados, falou, olha, se a pessoa está conosco pela primeira vez, a gente quer dar uma lembrança para essa pessoa, por ela estar aqui conosco, a gente vai dar ali, tem uma cartinha, tem um livreto que ela vai receber de presente e tal, então você pergunta para ela, é a sua primeira vez aqui conosco? Porque de vez em quando é difícil saber, né? A gente não sabe todo mundo se então pergunta, e aí diz que quem estava recepcionando ali do bem-vindo, olhou para ele e falou assim, que bom que você está aqui, é a sua primeira vez aqui conosco, seja bem-vindo, olha, nós temos... Diz que ele pegou na hora, ele entrou lá na sala e contando para mim, bravo, contando assim, perguntou se era a primeira vez, fala para ela que eu estou nessa igreja desde quando essa igreja começou. Aí eu brinquei, falei, é mesmo, né, Fernando? Você é um membro, né? Existe membro fundador, vocês sabem o que é membro fundador? Vocês estão comigo aqui, pelo amor de Deus? Ou vocês estão aqui? Quem sabe que é um membro fundador de algo? Alguém que ajudou a fundar, a começar algo. E eu brinco com ele, né, Fernando? Eu falo para ele assim, Fernando, você é um membro afundador. Que se dependesse dessa figura, ele não vem. Irmãos, brincadeiras à parte, olha, é muito bom estarmos aqui. Há algo de Deus nesse lugar. Nos reunimos, tanto que a palavra de Deus diz, não deixemos de nos reunir, como alguns estão se acostumando. Olha o que a Bíblia fala, não é o Claudinei que está falando não, Hebreus capítulo 10 diz, olha, não façam isso,
Não deixem de se reunir, como está sendo o costume de alguns. Antes, façam admoestações, ou seja, insiste, pega no pé, traduzindo para o português de hoje, pega no pé, dá uma dura. De vez em quando, se o senhor falar alguma coisa para você ficar meio dodóizinho assim, pastor está dando a dura, porque diz que eu não tô participando. É a Bíblia que manda, não sou eu, irmãos. É a Bíblia que diz, façam admoestações. Por quê? Porque o dia do Senhor se aproxima. Jesus está voltando, igreja. Jesus está voltando. Isso não é história da carochinha, isso não. Jesus, Ele está voltando para buscar a sua igreja. Sua igreja. E você? Você de fato tem feito parte do corpo de Jesus, da igreja de Cristo? Você está ligado ao corpo? Porque essa é a palavra de Deus que diz para mim e para você sobre isso. Continua comigo no texto, porque ele tem a ver com aquilo que nós falamos domingo passado aqui. Verso 18, diz assim, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos, presta atenção, vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver. Não foi, vou repetir, não foi, vocês sabem disso, que não foi por meio de coisas perecíveis, tem uma outra versão que diz corruptíveis, né? Como prata ou ouro, que vocês foram redimidos, tem uma outra versão que diz comprados, vocês foram resgatados da sua maneira vazia de viver, transmitida pelos seus antepassados. Mas olha aqui que o apóstolo Pedro, através dessa carta, dessa mensagem, ele vai dizer para nós, ele diz assim, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo e revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Aleluia! Como Deus é maravilhoso. Deus, através do seu Filho unigênito, que amou a mim, amou a você, amou a todos nós. Como diz a palavra, Deus nos amou de uma tal maneira que Ele deu o seu único Filho Jesus. Para quê? Para morrer por mim, para morrer por você, para morrer por nós, para morrer no meu lugar, morrer no seu lugar. Nós não fomos comprados, queridos, por coisas corruptíveis, como prata ou ouro, por coisas, como diz aqui nessa versão da tradução, né, perecíveis. Sabe, eu falei pela manhã e eu vou falar novamente aqui, nós temos tido uma confusão, mesmo dentro, no seio da igreja, acerca do que de verdade é ser feliz. Se você conversa, e eu percebo, converso com irmãos, irmãs, pessoas que às vezes estão chegando, e no discurso, na fala, eu escuto muito essa palavra, as pessoas dizem assim, é verdade, né, pastor, o que importa é ser feliz. Sabe, meu irmão, minha irmã, você que está nos assistindo, eu preciso esclarecer algumas coisas. Lógico, Deus quer nos abençoar sim, eu não tenho dúvida disso. Não tenha dúvida disso no seu coração e na sua mente. Mas nós precisamos colocar as coisas nos seus devidos lugares, tá bom? Esse discurso do que importa é ser feliz, isso está muitas vezes mais atrelado a um tipo de hedonismo, sabe? Buscar o prazer, né? Olha, você tem que fazer tudo o que você quiser. Cuidado com esse tipo de argumento. Sabe, a maioria dos atendimentos que eu tenho com pessoas que estão frustradas, estão vivendo uma crise, tem muito a ver com isso. Gente que tem vivido uma vida pautada nisso, achando que, olha para mim, olha na minha direção, acham que uma vida feliz é uma vida pautada, eu preciso ganhar mais dinheiro. Eu preciso ganhar. Não, você precisa mesmo, eu também, queridos. A gente precisa mesmo. A gente precisa, só que deixa eu contar uma coisa para vocês. Não se iluda. Falei pela manhã, vou repetir aqui. Você sabia que muitas vezes eu vejo pessoas que têm uma grande soma de dinheiro, mas que padecem de tantas crises, tantos problemas, sabe? Que o dinheiro ele não tem resposta, não é o dinheiro. Dinheiro, lógico, precisa, você quer ter uma qualidade de vida no sentido de poder fazer algumas coisas, só que não vai por esse caminho, porque tem gente que se enveredou por esse caminho aí e se perdeu completamente. Se perdeu de Deus, se perdeu da família, porque achou que o dinheiro é tudo. Tem outros
Já lidei com situações, com casos, onde a pessoa fala assim, não, eu quero curtir a vida. Já lidei com casais que nessa busca desenfreada pelo prazer, se envolve, se afundam, querido, em cada contexto de pecado. Começa, não tem crianças aqui, por isso que eu vou falar o que eu vou falar aí pela internet, mas não vou especificar, mas que começa a haver uma confusão do que é uma vida a dois, como eu posso ter uma vida como casal que eu supro a minha esposa e minha esposa me supre, não é? Queridos, começa tanta bagunça, tanta coisa assim que é feio até falar, sabe? Troca de casais, né? Sai com 3, com 4, lidei há uns anos atrás, uns 15 anos atrás, 20 anos, não, faz uns 20 anos, um caso, né? Onde o esposo, não, vamos envolver uma terceira pessoa aqui no nosso relacionamento, né? Sabe qual é o argumento que o cara usou para fazer aquela atrocidade, né? Não, tem acordo entre nós dois, você quer? Coitadinha, às vezes, né, talvez mulher fica refém de um homem assim, vai desagradar, se eu desagradar ele, de repente ele larga de mim. Já pensou? Aí se submete a uma coisa dessa. Misericórdia, arrebentou. O final da história é um dos piores finais que você possa imaginar. Dos piores finais, por quê? Chegou uma altura que o casal se separou e as mulheres seguiram a vida juntos. Tá bom? Poderia contar um monte de história, não vou fazer isso, porque, como eu falei, tem coisa que nem se nomeia. Sabe essa coisa do prazer a qualquer preço? Né? Não, isso te faz feliz? Não faz. A pessoa se ilude, acha que sim, mas, queridos, com tanta coisa que eu já vi, que eu já lidei, já aconselhei, já orei, já ajudei, né? Alguns casos, graças a Deus, se recuperaram, foram restaurados. Glórias a Deus, porque Deus é bom, viu? Só Deus para tirar a pessoa de um lamaçal desse aí, tá? Tem lamaçal, existem lamaçais que é só um milagre de Deus mesmo, porque a pessoa é aquela tipo areia movediça, que a pessoa está até pelo pescoço, que é só um milagre de Deus para você arrancar a pessoa daquele poço ali, imundo. Por quê? Porque as pessoas, amados, elas estão perdidas. Deixa eu resumir para você uma coisa. Só Jesus pode salvar. Só Jesus pode te dar a verdadeira alegria, a verdadeira paz. A verdadeira. É só Ele. Não se iluda, não vai por esse caminho não, achando que isso aí vai ser a solução. E eu poderia aqui trazer muitos outros exemplos, mas não é bem o que eu quero falar com você. Eu estou apenas usando esses exemplos para dizer o seguinte para você. Jesus pagou um alto preço pela sua vida. Jesus pagou um alto preço. E aí entra a mensagem do domingo passado. Domingo passado nós falamos sobre a graça de Deus. Amém, povo de Deus? A maravilhosa graça. Como eu amo quando o pessoal do louvor canta aquela música Maravilhosa Graça. Eu pulo, eu celebro, eu danço, sabe? Eu fico sorrindo, a minha alma, ela sorri. Porque eu falo, é verdade, que graça maravilhosa. Deus me salvou de uma forma tremenda, maravilhosa. A graça dele me alcançou, ele me resgatou pela graça. É como diz a palavra, Efésios capítulo 2, verso 8, diz lá, pela graça vocês são salvos, aleluia. Isso não vem de nós mesmos, é um presente de Deus, é um dom de Deus, aleluia. Que coisa gloriosa, amém. Só que nós precisamos estabelecer as coisas numa perspectiva que me parece, olha aqui para mim, me parece, por tudo que eu tenho percebido, por parte da cristandade, da igreja contemporânea, está me parecendo um grande equívoco que entrou pelas portas da igreja. É de graça. Sim, a Bíblia afirma isso. É pela graça que eu e você somos salvos. Mas eu acabei de ler com você aqui a palavra de Deus dizendo que embora é pela graça que nós somos salvos, não foi de graça. Não foi de graça. Jesus pagou um alto preço por você, por mim. Jesus derramou o sangue dele por mim e por você lá na cruz do Calvário. Então, meu irmão, minha irmã, você que está aí nos acompanhando, nós precisamos de uma vez por todas entender esse negócio. Nós não podemos desprezar, nós não podemos tratar como se fosse algo sem valor.
Vou dar um exemplo aqui bobo que não tem como, sabe? Não há referência para conseguir exemplificar, mas eu vou dizer. Essa semana que eu vi aqui, o cara entrando, na hora que eu vi o carro, coisa de homem, entenda isso aí, homem tem dessas coisas. Na hora que eu vi o carro, eu estava com a Duda, semana passada, quer dizer, eu estava com a Duda no carro, aí passou aquele carrão assim, e eu falei, nossa, eu acho que é uma Lamborghini daquelas mais assim. Aí eu estou morando aqui do lado, aí o carro virou ali, eu falei, deixa eu ir atrás porque eu quero ver de perto. E aí eu fui, virei, aí entrou num desses condomínios aqui, aí eu parei, no que eu parei atrás, não era uma Lamborghini, era uma McLaren. Sabe o que eu fiz? Parei o carro, entrei na internet e fui pesquisar. É coisa de homem, querido. Eu fui pesquisar, falei, que carro mais lindo do mundo é esse? E pesquisei. Irmão, é um carro que seminovo, é a partir de 3 milhões de reais. Uau! Uau! Então tá, imagine só, aleluia, fala Deus, imagine só esse camarada chega ali, vai ouvir essa mensagem agora e fala, nossa, eu vou fazer um favor para esse pastor, eu vou lá, nossa, que cara legal, né? Eu vou dar esse carro de presente para ele. Aleluia, diz amém, igreja. Aí o cara chega, fala assim, ó, estou aqui a chave, aqui está o documento, vou transferir, já botar, não faz isso não, pelo amor de Deus, porque quanto que é o imposto num carro desse, Jesus amado? Não dá, não, eu não quero, eu brinquei, mas ó, hipoteticamente, ganhei um carro desse, 3 milhões, um sonho sim, é um carro que você usa na cidade, mas ele é um carro lá da Fórmula 1 mesmo, sabe, ele é a potência, tudo nele, é uma coisa extraordinária, e eu não pago R$1 por ele, não pago 1 centavo por ele, ganhei, né? Aí o que eu vou fazer? Eu ganhei de graça, né? O que eu vou fazer? Eu vou lá para a roça com ele, eu vou fazer rally, vou lá ali naquelas estradas, né, sabe, que não tem asfalto, eu vou colocar ele lá. Deixa eu te perguntar, esse carro é para isso? Não. Se a gente já, a nossa via, as vias que nós temos já não são as melhores, as mais adequadas para um carro desse. Imagina levar um carro desse para uma quebrada, vai quebrar o carro, né? Pega o carro, começa a estragar o carro, começa a usar errado, não faz a manutenção do carro. Ah, mas foi de graça, não me custou nada. Não custou nada para mim, mas alguém pagou por ele, e é um preço caro, né, irmãos? 3 milhões, a partir de, você olhar lá na internet, você vai ver, a partir de 2.800.000, tinha 3, aí tinha até mais. Escuta o que eu estou te dizendo, você sabia que a salvação, o perdão que Jesus, ele promoveu para mim e para você, não foi 3 milhões não, irmãos, não foi nem a fortuna do Jeff Bezos, sabe? Aquele que é o dono do Amazon. Vocês já ouviram falar nele? Nesse vocês devem ter ouvido falar, né? Alguém perguntou para mim esses dias, numa pergunta, falou assim, quanto que vale o teu casamento? Eu falei, olha, para o Jeff Bezos, se não me engano, custou 34 bilhões de dólares. Ele é o homem mais rico do mundo. Continua sendo. 34 bilhões. Mas por quê? Porque o divórcio dele, ele teve que passar para a esposa 34 bilhões de dólares. É quanto custou em dinheiro? Quanto custou? É muita grana? Meu Deus, ela é a mulher mais rica do mundo, a esposa dele, a ex-esposa, melhor dizendo, a mulher mais rica do mundo, é a 10ª mais rica do mundo, no grupo do total, do grupo geral, homens, mulheres, ela é a 10ª, mas de mulheres, ela é a mais rica, a mulher mais rica do mundo, é a ex-esposa do Jeff Bezos. Uau, pega aí, 30, 40 bilhões de dólares, e a Bíblia vem, e você lê comigo aqui, que não foi por coisas corruptíveis, coisas sem valor. A Bíblia apresenta como algo assim que não tem valor. Para a minha salvação, para a sua salvação, isso não tem valor. Prata, ouro, não foi. Mas foi pelo precioso sangue de Jesus. Ah, meu Deus. Eu acredito que mais do que nunca é tempo da igreja. É tempo de nós, irmãos, nós realmente resgatarmos o valor. Existe um valor, embora nós recebemos pela graça, mas existe um valor, e foi um preço muito alto,
O preço que foi pago foi um preço muito alto, foi o precioso sangue de Jesus. E para encerrar, pega aí o texto sagrado, vai para o capítulo de número 2, porque a gente precisa entender, tá, tudo bem, você entendeu que Jesus fez isso, né? Nos salvou pelo sangue dele, mas daí, no capítulo de número 2, no verso de número, de vez em quando os aplicativos aí, ó, por isso que eu tenho saudade da Bíblia de papel, vou te jogar fora, né? Apareceu aqui, capítulo 2, pega aí comigo o verso, ou versículo de número 9, capítulo 2, versículo de número 9, por que Jesus pagou esse preço por mim e por você, meu irmão? Por que Ele derramou do sangue dele para comprar a minha vida e a sua vida? Por quê? Nós precisamos entender isso, nós precisamos entender qual é o propósito de Deus, porque, deixa eu te contar uma coisa que talvez nunca ninguém contou, e talvez é por isso que muita gente está assim, inerte, muitos cristãos estão assim, sabe, parados, por isso que muitos cristãos estão de bracinhos cruzados, indiferentes, porque não entenderam, a salvação, olha aqui para mim, a salvação não é um fim em si mesmo, ao contrário do que muitos pensavam, muitos erradamente, erroneamente falando, entenderam que a salvação, enfim, puxa, ufa, Jesus me salvou, agora, o dia que eu morrer, eu vou para o céu. Não, Jesus não te salvou para você ficar nessa vida aqui, passar por ela, e no dia que você morrer, você ir para o céu. O que é isso, querido? Não, Jesus tem salvado você, a mim, pagou um alto preço, derramou o sangue dele, ó o que diz aqui, o versículo 9 do capítulo 2, você está com ele aí? E eu preciso, a partir desse texto, encerrar essa palavra. Diz assim, olha, vocês, porém, vocês, eu, você, nós, você que está nos assistindo, ó, você também, tá bom? Deixa eu até fazer um parênteses rápido aqui, esses parênteses meus, só Jesus para ter, né, misericórdia. Mas querido, essa epístola de Pedro, essa carta de Pedro, é uma carta geral. Eu expliquei hoje de manhã e vou explicar aqui de novo. Ela é como se fosse um post lá no Facebook, sabe? Público, porque tem como você fazer privado, né? Não, público. Você vai lá e posta público. Por quê? É para todo mundo. É uma mensagem para todo mundo, tá bom? É uma mensagem para todo mundo. Não é um e-mail. Não é um e-mail. Por exemplo, existem cartas nas escrituras aqui, no Novo Testamento, que são e-mails. Como assim, pastor? Uai, é que naquele tempo não tinha e-mail, né? Não tinha correio eletrônico, era carta manuscrita mesmo, tinha que ser escrita na mão, mas presta atenção, elas eram como que um e-mail, endereçado, o apóstolo Paulo, preciso mandar uma mensagem para o Timóteo, aí ele vai lá no e-mail, timoteo@hotmail.com.br, e aí ele escreve uma carta, é a carta para Timóteo, foi endereçada para Timóteo, não é? É uma carta. Tem a epístola, primeira epístola para Timóteo, e tem a segunda, tem duas cartas. Paulo gostava desse menino, mandou duas cartas para ele, não é? Oxalá eu e você tenhamos gente igual o apóstolo Paulo, que gosta tanto da gente e que mande coisas assim para nos ajudar, para nos orientar. Escute aqui, queridos, essa carta é uma carta geral. Essa carta aqui, se você pegar o capítulo 1, os primeiros versículos, Pedro vai dizer assim, manda para todo mundo. Sabe os irmãos que estão lá na Conchinchina? Fala para eles, transmite essa mensagem para eles, envia para eles também, para aqueles outros lá também. Então aqui está dizendo, vocês, quem é esse vocês? Quem são? Diga. Não, nós dilui o negócio, vocês são espertos, né? Quem que é esse vocês aqui? Diga, sou eu. Você pode dar um sorrisinho com seus olhos para alguém perto de você, tipo assim, Deus está te pegando aqui nessa noite, você. Viu? Você que está assistindo aí, Jesus está pegando você. Vocês aqui, é você, sou eu, somos cada um de nós. Jesus está dizendo através do apóstolo Pedro, vocês porém são, vocês estão aqui comigo, Jesus amado? Não, nós vamos ter que bombar esse culto aqui, em nome de Jesus de novo, irmãos, para começar a tem que dar uma sacudida nesse negócio aqui, está muito, pelo amor de Deus, está muito devagar esse troço. Vamos lá, vocês são o quê? Geração eleita. Você já parou para pensar nisso? Que privilégio seu e meu? Que privilégio nosso, somos o quê? Uau, Deus tem nos escolhido, Deus tem escolhido você faz parte de uma geração que foi eleita. Você talvez diga assim, mas eu nem concorri à eleição, você vê como Deus é bom, e Deus já te elegeu, Deus já
elegeu você. Você faz parte de uma geração eleita. Você que está aqui, você que nos assiste, recebe essa palavra no seu coração e na sua mente. Você faz parte de uma geração eleita. Olha isso, continua comigo. Sacerdócio. Ai, Jesus, como eu queria ter tempo. O tempo acabou, mas eu queria ter tempo, irmãos, para mergulhar. Porque a mensagem da minha vida aqui é essa aqui. É essa aqui. É a mensagem que eu escolhi brigar por ela, lutar por ela, sabe? Bater de frente igual o apóstolo Paulo, que bateu de frente com Pedro. Diz que repreendeu Pedro na cara, imagina. Pedro era o bambambam na igreja primitiva. E diz que o apóstolo Paulo, ele fez um negócio lá, o apóstolo Paulo chegou e falou: está errado, rapaz, seu hipócrita, sem vergonha, você não pode agir assim não. Sabe essa mensagem aqui? Sacerdócio real, essa é a mensagem da minha vida. Essa aqui eu brigo com o Papa Francisco, eu brigo com quem for preciso. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo, querido, e eu gostaria tanto que isso entrasse na sua mente e no seu coração, onde os cristãos, você, eu, nós, temos negligenciado o chamado de Deus para as nossas vidas, para sermos sacerdotes de Deus. Sacerdócio real, você é um sacerdote. Ah, queridos, teve oportunidades onde eu estava falando sobre esse assunto, com todo esse entusiasmo que você já conhece, né? Grupo de pastores, e eu olhei assim e falei assim, deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. Sabe aquele cara que acabou de receber Jesus aqui agora, entregou a vida dele para Jesus, nasceu de novo? Então, meu pastor, apóstolo, profeta, sei lá o nome que vocês querem dar, né? Reverendíssimo, o nome que quiser dar. Falei, esse cara, ele é tão sacerdote quanto eu e você. Esse cara que acabou de entregar a vida para Jesus, era um vagabundo, bandido, lazarento, fazia tudo errado. Ele se converteu, ele nasceu de novo de verdade. Então deixa eu te contar, ele é tão sacerdote quanto eu e quanto você. Meu Deus do céu. É igual tacar pedra em caixa de marimbondo, irmãos. Você tem que tacar e sair correndo, porque assim, vira um negócio. Por quê? Porque ninguém gosta disso. Ninguém gosta. Quer manter as pessoas no jardim da infância. Quer gente dependente. Né? Rose, contei de manhã, aquela vez que você ligou para mim, estava com aquele problema, lembra? Que para expulsar o satangoso lá, manifestou o satangoso, o satanás, o capiroto, sei lá, o nome que vocês quiserem dar, não é? O preto velho, o tranca-rua, o nome, esses nomes é uma comédia, não é? É o Zé Pilintra, o Zé Pilantra, é tudo essas desgraças, eu não sei qual que era, mas manifestou. A Rose ligou para mim, falou, pastor, ai meu Deus do céu, socorre nós. Eu falei, o que está acontecendo? E contou a história, né? Eu lembro a cena para mim é tão clara, eu estava sobre a minha cama, no meu quarto, na minha cama, a porta estava trancada, eu estava com a Bíblia aberta, eu estava estudando, meditando, eu estava orando. Eu falei assim, filha, você lembra disso, Rose? Lembra, não lembra? Eu falei, filho, a mesma autoridade que eu tenho, você também tem, no nome de Jesus. Resolve esse negócio aí. Expulsa em nome de Jesus, usa da autoridade, chama o Marcão, ainda falei, chama o Marcão, vocês dois juntos lá, vocês são uma equipe de uma só carne, os dois, manda fogo, você é mais doidinho assim, tal, mas glória a Deus, deixa Deus te usar. E falei, qualquer coisa, depois você me liga, mas eu, no fundo, eu estava com vontade de falar assim, você me deixa em paz, não me liga não, né? E aí, queridos, bastante depois, ela ligou, mas ela ligou toda feliz, toda alegre, dizendo assim, uau, que Deus fez, Deus libertou, Deus tirou aquela coisa ruim que estava aqui, caiu por terra, amém, é isso, meu irmão, nós precisamos entender que nós somos sacerdotes, vamos parar com essa pouca vergonha, de querer terceirizar, o pastor, porque o pastor, lógico, tem o lugar, tem a função, mas para com isso, querido, isso aí, desculpe, nós estamos vivendo um tempo, onde as pessoas querem terceirizar tudo, o pai quer terceirizar a educação do filho. Não vou entrar nesses métodos. Escola não educa filho. A função da escola é ensinar. Quem tem que educar o filho? Quem que é? É o pai e a mãe. Mas hoje a gente está vivendo um tempo que tudo a gente quer terceirizar. Vamos parar com essa terceirização. Vamos parar. Não é? Vamos parar com essa terceirização. Deus chamou você para você exercer o teu sacerdócio. Deus chamou você, a palavra está dizendo aqui, e eu poderia me aprofundar, mas eu vou ter que encerrar. Sacerdócio real, você é um sacerdote do rei, você é um sacerdote do rei, meu irmão, aleluia, olha que coisa tremenda, nação santa, é um povo santo, querido, que coisa linda, que privilégio nosso fazer parte do povo de Deus, amém? Quantos aqui são povo de Deus?
Então diga aleluia aí, pelo amor de Jesus. Essa igreja é uma igreja viva, é uma igreja avivada, é uma igreja pentecostal, posso dizer assim, né? Nós somos nação santa. O que quer dizer nação santa? É um povo separado para Deus. É um povo separado. Santo aqui é no sentido de separado, não é perfeito. Porque talvez alguém esteja pensando e dizendo aí, não, ai, mas eu conheço o irmão lá, o irmão tem defeito. Tem mesmo, você também tem, então não acusa não, tá? Cuidado, tem uns irmãos aí que é acusador, que eu falo, Jesus, o diabo tira férias, mas daí o irmão, o que ele faz? O diabo saiu de férias, o que ele faz? Deixa eu trabalhar para o diabo, deixa eu ficar acusando os outros. Não, é uma luta isso aí, irmãos, ni comunidade, onde tem mais do que uma pessoa, né? Se for só eu, já tem problema, porque eu discuto comigo mesmo. Mas aí quando entra mais um, aí vira uma tragédia, porque irmão, olha como a gente tem uma tendência, só que eu tenho que lembrar você, viu? A Bíblia diz, se eu quero tirar o cisco do olho do meu irmão, eu preciso lembrar que eu tenho uma trave no meu olho. Toma cuidado, viu? Na mesma medida que você julga o outro, que você condena o outro, você vai ser julgado. E não é o Claudinei que está falando isso aí não. Quem falou isso foi? Quem que falou esse negócio? Foi Jesus, irmãos. Jesus falou isso categoricamente. Então quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nação santa, não quer dizer que aqui nós somos um grupo de pessoas perfeitas. Não, aqui tem gente que está lutando com pornografia. Melhor coisa que você faz, admita, peça ajuda. Coisa mais linda é quando alguém chega com humildade e fala assim, não estou dando conta. Quantos homens que eu já caminhei junto, já acompanhei, queridos, e que Deus, olha, é tão bonito de ver o que Deus fez na vida desses homens, sabe por quê? Porque eles tiveram a humildade de pedir socorro, de pedir ajuda, estavam cativos, presos, viciados sexuais, é uma cadeia demoníaca, diabólica, mas teve humildade, pede ajuda. Tem pessoas aqui lutando com a mentira, tem gente aqui lutando com corrupção, pegar o que não é seu, é pecado, está lutando, irmão. É um pecado, uma área que o diabo está tentando manter você cativo, mas a Bíblia diz, se Jesus te libertou, verdadeiramente você é livre se Jesus te libertou. Então tem que pedir socorro, tem que pedir ajuda, tem que tirar essas máscaras. Não é essa aí não, essa aí tem que ficar, porque senão a prefeitura mete a multa na gente, tá? Fica em casa. Tirar a máscara da hipocrisia, porque tem muita hipocrisia. As pessoas, parece que elas têm que viver uma mentira para ser aceita. Elas têm que fazer de conta que elas são uma coisa que elas não são, para que os outros olhem para ela e falem assim, eu te aceito. Ah, isso aí, irmão, isso não tem nada a ver com a igreja de Jesus, não tem nada a ver com o cristianismo não, tem nada a ver, isso tem a ver com doença. Isso é doença, quando eu não posso ser quem eu sou de verdade, quando eu não posso mostrar as minhas feridas, é tipo o Naamã lá, é o Naamã, que escondia a ferida, o profeta olhou para ele e, cara, não adianta você ficar escondendo suas feridas não, você precisa tomar banho, você está encardido, vai lá no rio lá e você vai ver que a tua lepra vai sair. É verdade, vocês estão entendendo, queridos? Somos nação santa, não quer dizer povo perfeito. Quem sabe isso vai mudar a mente de muitos de nós que estamos aqui nessa noite. E ao mesmo tempo, deixo claro, não estou justificando pecado não estou aqui tentando, sabe, botar pano, porque tem uns que pensam assim, né, vamos botar um pano quente. Não, tem que ser tratado. Está errado? Tem que ser tratado. É pecado? Tem que ser confrontado. Né? Mas não faz igual uns irmãos fazem comigo não, tá? O marido não tem coragem de conversar com a esposa, aí liga para mim e fala assim, ai pastor, queria tanto que você falasse com a esposa. Irmão, o que você quer? Então, porque ela isso, aquilo. Eu falo, não, isso aí você que tem que falar para ela. Tem que ser homem. Tem que dizer, ai, mas se eu disser isso para ele, ele não vai nem querer mais. Tá vendo? Tem mulher que faz isso. Olha, eu fico doido com mulher que faz isso comigo. Porque eu tenho essa cara de bobo. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Isso aí tinha que nem podia ir para a rede, mas agora já estou falando, né? Eu tenho essa cara minha de besta, 333, meio besta, tá, irmão? Aí olha eu com essa carinha assim. E mulher, é uma tendência do perfil feminino, manipular. Mulher pensa que, sabe, vai com jeitinho, ai pastor, ai você podia, e sabe, tenta colocar palavras na minha boca. E eu fico com aquela minha cara de bobo assim, olhando, é mesmo? Nossa. Então, minha filha, vai falar com ele, sabe? Vai se resolver, pelo amor de Deus. Que doença é essa que você não pode ser verdadeiro, não pode ser sincero nem no seu casamento? Então tá lascado. Que vida é essa? Isso não é um casamento, isso é uma prisão. Porque você vive uma mentira. Olha que coisa, mas irmãos, nós precisamos entender, tem que ter equilíbrio, né? Os extremos são complicados. Nação santa, povo separado, não é povo perfeito, amém?
E termino essa parte dizendo assim: não cobre perfeição do outro, porque você nunca vai dar perfeição para o outro. As pessoas que mais querem perfeição do outro, que ficam cobrando perfeição com o outro, são as que menos entregam. Minha experiência, tá? De mais de 20 anos cuidando de gente. As pessoas que mais cobram, ai, não respondeu meu WhatsApp, eu não sei o quê, são as que mais tem falta, são as pessoas que mais têm áreas que precisam ser tratadas, mas para cobrar os outros, para jogar sobre os outros, impor sobre os outros um fardo pesado, um jugo, é uma coisa assim que, meu Deus do céu. Mas não é o âmago da mensagem, eu preciso encerrar. Povo de propriedade exclusiva de Deus, diga aleluia aí, querido. Nós somos povo de propriedade exclusiva, mas deixa eu te contar, tudo isso é para uma coisa, olha isso. Tudo que Deus fez, Jesus tem nos salvado pelo sangue dele, nos comprou, fez de você geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Sabe para que Deus fez isso? Por mim e por você, porque Deus, sabe por que Deus fez isso por mim e por você? Porque Deus tem feito isso na minha vida, na sua vida? Diz aqui o texto sagrado: para anunciar as grandezas daquele, presta atenção, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E eu encerro dizendo o seguinte: fala de Jesus para as pessoas, fale de Jesus, conte Jesus, faz igual os leprosos. Hoje o dia é dia de boas notícias. Ai de mim se eu me calar, ai de mim, não vou ficar sem castigo se eu não contar para os outros, eu tenho que contar para os outros. É dia de boas novas, é dia de anunciar, e faça igual eles imediatamente foram e contaram, saíram de lá empolgados e foram contar para os outros. Vamos contar para os outros, porque Deus tem feito tanto por mim e por você. Não é para você falar de igreja, larga de ser religioso, ficar falando da placa, do pastor. Olha, irmãos, eu tenho que encerrar, meu Deus do céu, mas eu me empolgo. Mas irmãos, olha, tem gente que o pastor acha que vai ficar falando do pastor para os outros. Ah, querido, vai tomar ciência, pelo amor de Deus, fica falando do pastor. E que pastor o quê, querido? Vai falar de Jesus para as pessoas. Pastor é gente, pastor é igual a qualquer outra pessoa, tem áreas fortes e tem áreas fracas, mas tem gente, sabe, você precisa conhecer meu pastor, que o meu pastor, que é teu pastor o quê? Né? No máximo você vai falar assim, a esposa dele é uma gata, né? Mas isso é outro assunto, né? Irmão, pelo amor de Deus, fica falando de religião. Não, porque você tem que ir para a minha igreja. Tem uns aí que, olha, eu fico vendo meu Pai Celestial. Fala assim, você gosta de, você ama Jesus? Ah, eu amo. E da denominação lá, né? A placa da igreja, vixe, né? É apegado a essas coisas, querido. Você tem que ser apaixonado por Jesus. Quem fez a obra na tua vida foi Jesus. Quem te tirou das trevas e te trouxe para a luz foi Jesus. E nós precisamos, como está escrito aqui, anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Fique de pé, nós vamos encerrar. Eu vou orar primeiro por quem está nos assistindo, para poder já fechar a live ali, porque já venceu o tempo, né? E depois eu vou orar por você, em nome de Jesus. Você que está acompanhando essa live, querido, o Espírito Santo, eu tenho certeza que Ele está alcançando você, Ele está indo até você, onde você está, eu não sei, mas Ele sabe. E em nome de Jesus, ore por alguém que você quer que receba a palavra de Deus. Ore agora, que você que está aqui, coloca diante de Deus. Em nome de Jesus, interceda por uma vida, alguém que está longe dos caminhos de Deus, que você quer que essa pessoa se achegue a Jesus. Faça isso aí agora. Espírito Santo, alcança essas pessoas, toca elas, Espírito Santo. Ministra o coração e a mente delas. Ah, Deus, o Senhor conhece cada um. Ó Deus, eu não sei em quem está chegando, ó Pai, mas o Senhor conhece cada uma delas. Então eu te peço, vá ao encontro delas agora. Espírito Santo, ministra elas agora. Liberta elas pelo precioso sangue de Jesus. O Senhor as amou, o Senhor as ama. Ah, Senhor, e eu creio que pelo sangue de Jesus o Senhor as comprou lá na cruz do Calvário. Então que esta pessoa agora, Senhor, ela seja redimida, ela seja lavada, ela seja, Senhor, transformada. Ah, Deus, que a vida dela mude a partir de hoje, e que ela, ó Deus, possa ter alegria de falar para todo mundo, de falar para as pessoas que Jesus é maravilhoso, que Jesus tem feito a obra na
vida dela, que por causa de Jesus, ela já não é mais a mesma pessoa, por causa de Jesus, a vida dela tem mudado, está mudando. Eu te louvo, Jesus, porque eu sei que tu estás usando essa ferramenta, está usando as redes sociais para alcançar milhares de pessoas, pessoas que talvez nunca viriam aqui no templo, nunca viriam aqui neste local de reunião, mas que estão sendo alcançadas através das redes sociais. Então eu abençoo cada uma delas, eu oro, eu abençoo no nome de Jesus, declaro que Deus vai completar a obra que Ele começou na sua vida, Ele vai completar a boa obra que Ele começou em você, por você e através de você. Eu oro e agradeço a Deus no nome de Jesus, para a glória e louvor do Deus que é trino e uno, Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Eu te abençoo.